Olá, querido ouvinte, você que me acompanha a partir desse momento, através dos canais oficiais da Rádio Amar e Servir, a rádio que é a sua companhia, você que me acompanha pelo aplicativo Android, iOS, pela Alexa, pelos nossos parceiros via Rádiosnet, como também pelas rádios irmãs, rádios parceiras que retransmitem esse conteúdo. Eu falo com você, missionário, missionária que acompanha o programa Em Diálogo da Rádio Amar e Servir, nesse mês missionário, mês dedicado às missões. Meu nome é Júnior Santos, eu sou aqui um colaborador do Anchietano nos Jesuítas, e que bom ter vocês comigo aqui nesse momento. Nós sabemos que o tema da missão é do coração da igreja e ela brota da Santíssima Trindade. E esse mês a igreja vive essa experiência bonita de refletir a missão, ela que nutre a nossa vida de fé e nos convoca a sair de nós mesmos para irmos aos outros, aos irmãos, aos mais necessitados, para anunciar o Evangelho. E hoje, no programa Em Diálogo, esse programa da Rádio Amar e Servir, nós temos a alegria de acolher duas pessoas queridas para participar do nosso encontro. Uma delas é Dom Esmeraldo Barreto de Farias, bispo emérito de Araçuaí, cujo lema episcopal se chama Levanta-te e Anda, um bispo que é missionário por excelência, que trabalhou na coordenação do Programa Missionário Nacional e atualmente ele é membro da Comissão para a Ação Missionária e para a Cooperação Intereclesial da CNBB, e eu sei que ele foi presidente também dessa comissão dos anos de 2015 a 2019, e ele é um dos idealizadores do Programa Missionário Nacional, que nós iremos falar ao longo desse programa. Com você, Dom Esmeraldo, bem-vindo. Muito obrigado, Júnior Santos. Prazer falar com você e com todos da Rádio Amar e Servir. E digo que é um prazer muito grande estar com o Frei Felipe, que é agostiniano, que trabalhamos juntos na Diocese de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, norte de Minas Gerais, durante 4 anos. Frei Felipe, que bom tê-lo aqui conosco. Oi, Dom. Oi, Júnior. Saudações missionárias aos ouvintes da Rádio Amar e Servir. O Dom Esmeraldo fez um papel de acolher já o Frei Felipe, nosso segundo convidado, ele que é religioso, agostiniano, um sacerdote há mais de 10 anos, um grande amigo, e atualmente é doutorando em teologia pela Faculdade de Teologia dos Jesuítas na FAGE, e alguém que tem muita competência para falar desse tema que hoje a igreja nos convida a refletir, que é a missão. Então, bem-vindo, Felipe. Uma palavrinha. Obrigado, Júnior. Saudações a você, ao Dom Esmeraldo, aos ouvintes da Rádio Amar e Servir. Uma alegria estarmos juntos para conversar e esperançar uma igreja missionária de verdade. Que ótimo. Bem-vindo, Felipe. Bem-vindo, Frei Felipe. Bem-vindo, Dom Esmeraldo. O tema do nosso encontro hoje segue aquilo que é um pouco a proposta do tema do mês missionário, da mensagem do Papa para as missões, que é missionários de esperança entre os povos. E também um tema que norteou um pouco o Programa Missionário Nacional, um dos objetivos que nós iremos falar hoje. Então, nesse primeiro momento, nós sabemos que o Programa Missionário Nacional foi algo que a Igreja do Brasil desenvolveu para poder animar a caminhada missionária do Brasil. E ele surgiu, um dos idealizadores está aqui conosco hoje, que é o Dom Esmeraldo. Nós queríamos conversar um pouco sobre ele, sobre também a campanha missionária, do mês missionário da CNBB. E, Dom Esmeraldo, nessa proposta do Programa Missionário Nacional, a gente gostaria de te ouvir um pouco, porque a igreja convida a torná-lo conhecido. A CNBB tem falado da importância de que o programa missionário seja assumido nas dioceses, nos trabalhos com os animadores de comunidade, e eu sei que o senhor esteve à frente desse trabalho, ajudou na colaboração, na equipe. O senhor poderia nos falar um pouco como se deu esse processo de pensar o Programa Missionário Nacional e qual é o objetivo dele? Olha, em primeiro lugar, eu digo que esta proposta apareceu em razão de, numa constatação muito clara, temos no Brasil muitas ou várias metodologias para o trabalho missionário, mas só que não tínhamos algo que pudesse ser proposto a partir das propostas que viessem dos próprios regionais, dos conselhos missionários diocesanos, algo proposto para todo o Brasil. As metodologias são importantes
porém, nós temos e precisamos ter algo que seja maior do que uma metodologia, porque cada metodologia está ligada a um determinado grupo religioso. Então, foi em 2017 que essa proposta apareceu. Ela foi discutida ao final do Congresso Missionário Nacional, que aconteceu em Recife, setembro de 2017, e ali os representantes dos regionais da CNBB, que eram 18, todos eles acharam que estava na hora de começarmos a trabalhar essa proposta. Então, logo em seguida, o Conselho Missionário Nacional, através da sua equipe executiva, preparou uma proposta para o Conselho Missionário Nacional em março de 2018. E qual foi a conclusão do Conselho Missionário Nacional? É que nós, da equipe nacional, deveríamos estudar em todos os regionais para partirmos das necessidades dos regionais e das propostas que vinham de lá. Então, isso foi um trabalho imenso e tivemos muitas ajudas, até que em março de 2019, depois de todo esse trabalho com os regionais, nós tivemos a elaboração do Programa Missionário Nacional, que além de ter a colaboração dos regionais da CNBB, da equipe do Conselho Missionário Nacional, foi estudado na Assembleia da CNBB de maio de 2019. Então, nesses últimos anos, de 2019 até agora, nós vimos a necessidade de atualizar o Programa Missionário Nacional em razão dos últimos acontecimentos. Então, aqui já está o Programa Missionário Nacional atualizado. E é claro que é importante torná-lo mais conhecido e estudado em todo esse nosso país. Muito obrigado, Dom Esmeraldo, pela sua apresentação do Programa Missionário Nacional, porque a gente sabe que ele nasce dessa experiência da escuta, já um processo sinodal, foram ouvidos vários regionais, o clamor, de certa maneira, de todas as pessoas envolvidas nesse trabalho, e um dos objetivos dele também é animar a caminhada missionária, e tem toda uma compreensão de missão ali, que é uma compreensão um pouco mais ampliada que a gente tem visto a partir da eclesiologia do Papa Francisco, que retoma aquilo que foi estabelecido no Concílio Vaticano II. Eu sei que o Frei Felipe, de certa maneira, indiretamente, ele colaborou com o processo também de escuta, de ajudar um pouco na redação do Programa Missionário Nacional, e a gente gostaria de ouvi-lo, Frei Felipe, justamente para você fazer uma relação do Programa Missionário Nacional com a mensagem do Papa, com a mensagem que o Papa Francisco publicou para o Dia Mundial das Missões, Peregrinos entre os Povos, e também para dizer um pouco de qual é essa compreensão de missão que a gente vê aparecer no Programa Missionário Nacional e que a Igreja do Brasil quer estabelecer a partir dessas diretrizes ou a partir desses conselhos que ele oferece no subsídio. Então, Júnior, eu acho que, além de conjugar e sistematizar, né, como o Dom Esmeraldo mencionou, as diversas iniciativas e metodologias para a atividade e o trabalho missionário na Igreja do Brasil, o PMN tem também um elemento que é de suma importância, que é a oferta de um referencial teológico, eclesial e de uma espiritualidade missionária muito arraigada naquilo que a Igreja reconhece ser o primordial, que é o seguimento a Jesus, que é a vivência e o testemunho do Evangelho, né? Eu penso que por trás, né, da iniciativa do PMN e de tudo aquilo que a Igreja no Brasil tem se esforçado por fazer em termos de sistematizar e dar visibilidade à missão, não como simples programa ou como simples atividades, mas como um paradigma para a vida da Igreja, tudo está muito conectado com a eclesiologia e as intuições do Concílio Vaticano II, né? Basta pensar, por exemplo, no decreto Ad Gentes, que diz de maneira claríssima que a missão não é um apêndice, mas ela é da natureza da Igreja. A essência da Igreja é missionária. Ou ela é missionária ou não é. E justamente porque ela tem como
tem como essência, como missão, vamos dizer assim, não é? Esse testemunho da vida mesma da Trindade. Como o documento diz, ela nasce do desígnio salvador do Pai, da missão do Filho e do Espírito. Então, acho que por trás do PMN está essa compreensão da missão como um paradigma para a vida da igreja. Algo que o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, deixou também claríssimo, né? Quando ele relembrava que a missão é um desafio constante e permanente, chegou a dizer exatamente estas palavras: a missão é um paradigma, ou seja, a vida da igreja ou é missionária ou não é, de forma que a gente não pode reduzir a missão às atividades que nós realizamos, né, ou nos programas, ou nas ações missionárias. A gente está vivendo o mês missionário, né? Na Igreja do Brasil, a gente tem a graça de, ao longo do ano, dedicar um mês inteiro à reflexão, à oração e ao fortalecimento da consciência e da vocação missionária de todos os cristãos. O triste é que, para muitas comunidades e em muitas paróquias, a missão se reduz a esse mês, quando deveria ser o paradigma de toda a vida, de toda a ação da igreja. Por isso, a mensagem que o Papa Francisco, né, de saudosa memória, deixou preparada para o Dia Mundial das Missões deste ano, que conecta-se com o jubileu ordinário da encarnação do Verbo, que tem como mote, né, Peregrinos de Esperança. Nesta mensagem, o Papa Francisco insiste novamente naquela ideia que o concílio já havia defendido. Primeiro que a missão é paradigma, porque é da natureza, é da essência mesma da igreja, e depois a consciência de que todos os batizados, todos os cristãos, independente do estado de vida ou independente da vocação específica, todos somos discípulos missionários. E por isso somos missionários de esperança no meio dos povos. Então, o anúncio do Evangelho tem como principal fim reavivar, reacender a esperança, sobretudo neste tempo marcado pelas guerras, pelas polarizações, né, pelo descrédito com a vida, pela perda de sentido, pela infelicidade mesmo. Então, o testemunho de Jesus, que é tarefa, é missão de todos os crentes, de todos os batizados, esse testemunho pode devolver esperança ao mundo. Acho que essa é a principal força, né, da campanha missionária deste ano. Eu te agradeço muito, Frei Felipe, por essa não, essa fundamentada introdução sobre o que é missão hoje. Eu acho que só dando uma última palavra para o Dom Esmeraldo, pegando um pouco o gancho do que o Frei Felipe falou, muitas vezes a gente tende a entender missão simplesmente como uma tarefa, como algo restrito a um grupo, algo restrito a alguma pessoa, e eu sei que durante a sua vida, Dom Esmeraldo, o senhor que desenvolveu no Brasil as experiências missionárias com seminaristas, que trabalhou sempre em grupo, sempre de maneira sinodal, o senhor bate sempre nessa tecla que a missão não é um fazer, mas que missão é de fato da natureza, reproduz aquilo que o Frei Felipe acabou de dizer, que o Vaticano II nos oferece como reflexão de missão, que missão é da ordem do ser, que missão é também da ontologia, mas que missão é também um estilo de vida que a gente assume, que a gente testemunha, não importa em qual lugar, seja na família, seja na sociedade, seja na igreja. Então, eu gostaria de ouvir em poucas palavras o que o senhor entende, como o senhor vê essa compreensão de missão para além simplesmente de uma tarefa a ser desempenhada. Olha, o próprio Papa Francisco, quando ele teve uma grande reunião com os dirigentes do Conselho Episcopal para a América Latina, que foi no Rio de Janeiro, naquele tempo da Jornada Mundial da Juventude, julho de 2013, ele falava em missão paradigmática e missão programática. Então, como o Frei Felipe já se referiu, a missão paradigmática ela se torna a chave, ou, na linguagem que sempre usamos, ela é como que o eixo que faz girar tudo mais. Enquanto que a missão programática são as atividades. Por exemplo, uma pessoa que durante tantos anos de sua vida, ela pôde ir ao encontro das pessoas, pôde reunir as comunidades, pôde desenvolver todo esse trabalho. Chega um momento
em que ela não mais pode realizar isso. Ela está impossibilitada. Significa que ela deixou de ser missionária? Claro que não. Por quê? Porque a missão é da ordem do nosso ser, é algo que vem do nosso coração. Eu, tendo possibilidade de caminhar, de ir ao encontro, de estar disponível ou não tendo essa possibilidade, quantas pessoas eu conheço que estão em cadeira de rodas, ou que estão em uma cama, e que são missionárias, fortemente missionárias. Então, isso mostra que é da ordem do ser. Eu posso estar habilitado para fazer tanta coisa ou não. Depois, em outro momento, eu posso contar a história de Dona Dejanira e a própria história que tem aqui em Salvador da Bahia, que é a comunidade da Santíssima Trindade, com Henrique Peregrino, que é um dos coordenadores, onde mostra a vivência da missão a partir disso que a gente traz no coração e que, como o Frei Felipe também já disse, nasce do coração do Pai, do coração da Trindade Santa. Muito obrigado, Dona Esmeraldo. De fato, aqui a gente agora encerra esse primeiro bloco com essa reflexão um pouco mais ampliada do que a igreja está chamando de missão. E agora nós vamos ao intervalo e depois nós voltamos no segundo bloco para falar dos desafios de se implementar essa compreensão de missão na Igreja do Brasil hoje. Vamos lá. Dos povos todos missionários da esperança, em novos rumos nas pegadas do Senhor, iluminados pela luz que o mundo alcança, na maestria do cuidado e do louvor, de quem se põe a caminhar na confiança e a proclamar o evangelho da esperança. Dos povos todos missionários da esperança, em novos rumos nas pegadas do Senhor, iluminados pela luz que o mundo alcança, na maestria do cuidado e do louvor. Vem adiante o estandarte da missão, marcando espaço em nossa peregrinação. Dos povos todos missionários da esperança, em novos rumos nas pegadas do Senhor, iluminados pela luz que o mundo alcança, na maestria do cuidado e do louvor. Levantem todos, novo reino há de chegar, pluralidade buscaremos praticar, com o nosso próximo e com este nosso chão, firmando os passos na evangelização. Dos povos todos missionários da esperança, em novos rumos nas pegadas do Senhor, iluminados pela luz que o mundo alcança, na maestria do cuidado e do louvor. Assim seremos para o mundo um bom sinal, na promoção da ecologia integral. Na esperança vamos juntos caminhando Olá, nós estamos aqui conversando no programa em diálogo com o Dom Esmeraldo Barreto de Farias, Bispo Emérito de Araçuaí, o Frei Felipe Agostiniano. Nós estamos aqui num bate-papo sobre o tema da missão, sobre a importância de se refletir a missão neste mês missionário, mas também para além do mês de outubro. No primeiro bloco, nós refletimos um pouco sobre o que é a missão hoje, o papel do Programa Missionário Nacional para poder estabelecer um pouco dessa compreensão de missão. E agora, nesse segundo bloco, nós começamos com o Frei Felipe para refletir um pouco sobre os desafios que a igreja enfrenta para se estabelecer essa compreensão de missão.
Frei Felipe, nós sabemos muito bem que a igreja demora, às vezes, para se atualizar, a própria tentativa do Programa Missionário Nacional de refazer um pouco as orientações para a caminhada da igreja, e que muitas vezes um dos motivos, a gente tem vários motivos que impedem com que essa compreensão de missão mais ampliada se estabeleça, são aqueles de o clericalismo na igreja, que é muito forte, ou até mesmo essa perspectiva da sociedade moderna, de uma sociedade muito individualista, que te impede de se abrir aos outros, e que o Papa Francisco e o Papa Leão, agora na continuidade, vai dizendo que nós temos que ser igreja em saída, igreja que acolhe o rosto do outro, igreja misericordiosa, igreja que anuncia. Diante desses desafios que a igreja passa hoje, Frei Felipe, o que você acha que poderia ser feito para poder estabelecer, ou para a gente poder pensar essa missão como daquilo que nos constitui a partir do batismo? Ô, Júnior, você mencionando aí, né, a morosidade da instituição, né, a morosidade eclesiástica para assumir, né, a consciência, a vocação missionária, me fez lembrar uma entrevista do padre José Comblan, de saudosa memória, logo depois da conferência episcopal do Episcopado Latino-Americano em Aparecida. Comblan deu uma entrevista dizendo assim: olha, o programa de Aparecida, ele é revolucionário, ele inverte a pirâmide da igreja. Nós vamos precisar de pelo menos 100 anos para ver o projeto de Aparecida acontecer. Então, olha que Comblan não era um pessimista, era um esperançoso realista, como Suassuna, mas um homem de uma clarividência, né, e de uma consciência da realidade eclesial que nos faz pensar. 100 anos para a gente ver a Aparecida acontecer, se concretizar. Bom, 100 anos a gente constrói, a gente faz 100 anos acontecerem, né? E é importante que esse programa, como muitas outras iniciativas nas diversas comunidades espalhadas pelo Brasil, fazem o projeto Discípulos Missionários não ficar simplesmente no papel, mas vir para a realidade. Você pergunta por desafios. Existem muitos. Eu queria me concentrar aqui em 3, dado também o nosso tempo. O primeiro desafio que eu reconheço é um desafio mesmo de compreensão. A gente havia no bloco anterior comentado, né, sobre a dificuldade de assumir a missão como paradigma e não simplesmente como programas, como atividades. Ainda que a missão paradigmática inclua ou reclame a necessidade de uma missão programática. Mas quando eu digo desafio da compreensão, eu estendo isso para o fato de que nem todos os batizados estão convencidos de que o batismo os faz automaticamente discípulos missionários. Na maioria das mentes e para a maioria das pessoas, a missão ainda é privilégio dos religiosos, do clero, dos bispos. Os padres é que se preocupam com a missão, as freiras é que vão para a missão, sempre nessa perspectiva de que é sempre dos outros. A gente tem uma dificuldade de assumir essa vocação missionária que é decorrente mesmo da vocação batismal. Então, o primeiro desafio seria isso, né? Acho que ampliar a consciência missionária de todos os batizados. Depois, um outro desafio diz respeito à própria valorização mesmo, né, da consciência missionária e da vocação missionária em todos os âmbitos da igreja. E espero com isso não ofender, ao dizer isso, não ofender ninguém. Mas basta a gente pensar nos documentos oficiais que a igreja promulga. Vamos pensar nas diretrizes para a ação evangelizadora, né? Nós sofremos, né, e sobretudo a Comissão Missionária da CNBB insistiu muito para que a missão não fosse tratada como uma dimensão, mas que ela fosse transversal, né, em toda a ação evangelizadora. Ou seja, que a Igreja do Brasil entendesse a sua ação evangelizadora como missionária. Então, acho que tem um outro desafio, que é o próprio abraço da hierarquia, né, e da instituição, dessa ideia e dessa consciência
da missão como paradigma, ou, como disse Dom Esmeraldo, como eixo da ação evangelizadora. E o terceiro desafio, eu penso que é o desafio da formação do clero. Infelizmente, a formação presbiteral ainda não é conforme o Concílio Vaticano II quis, né? O concílio disse explicitamente que a vocação missionária, a consciência missionária deveria ser despertada, cultivada, maturada nos candidatos ao ministério ordenado. Por quê? Porque a renovação da igreja, isso o concílio também reconhece, passa, não tem como não ser, mas passa pela formação e pela renovação da mentalidade do clero. Por isso, acho que é um sonho, é um horizonte que a gente precisa perseguir e alcançar, que é aquele da formação presbiteral em chave missionária, em perspectiva missionária. O concílio diz: todas as disciplinas do currículo deveriam se desdobrar em dimensões ou em consciência missionária. O que estudando Bíblia, qual é? Não é o aspecto missionário que emana daquele estudo. Estudando a teologia moral, a liturgia, a cristologia, essas disciplinas, esses conteúdos me encaminham para que consciência, para qual vivência missionária? Eu acho que esses 3 desafios são alguns dos muitos, né, que nós temos, né? O desafio da consciência, da compreensão, o desafio do abraço institucional e, nesse sentido, o desafio da formação presbiteral. Mas, nesse sentido, eu concordo plenamente contigo, Frei Felipe, até porque esse trabalho de pensar a formação presbiteral em chave missionária foi organizado um livro que você e o Dom Esmeraldo fizeram parte da organização, escreveram alguns capítulos, mas esse será o assunto do nosso último bloco. Mas agora eu passo a palavra ao Dom Esmeraldo, porque o Frei Felipe apresentou, a meu ver, Dom Esmeraldo, um diagnóstico daquilo que é a dificuldade que a gente enfrenta enquanto igreja hoje para se estabelecer essa compreensão um pouco mais ampliada de missão. Mas eu sei que para o senhor a força do testemunho é algo assim que é muito forte e que, de certa maneira, traduz aquilo que é a experiência de ser missionário hoje. Porque é a nossa forma de agir, a nossa forma de ser, que demonstra e manifesta o nosso seguimento a Jesus, a nossa adesão irrestrita a Ele. Gostaria de ouvi-lo falar em torno dessa discussão sobre o que é uma missão paradigmática, que o Frei Felipe já nos introduziu, que o senhor trouxesse algumas experiências de testemunhos. O senhor começou falando no bloco anterior de pessoas que realmente testemunham e manifestam essa experiência, essa consciência, essa tomada de consciência missionária através de suas ações, onde quer que seja. Te dou a palavra. Júnior, eu queria fazer uma ligação com esses aspectos salientados como desafios que o Frei Felipe colocava antes. Veja bem, para mim, uma questão importante é que muitas vezes nós confundimos instrução com formação. Ora, a instrução incide na capacidade intelectual, enquanto que a formação, ela incide em todas as dimensões da vida da pessoa. A formação leva em conta a vida espiritual, o trabalho pastoral que a gente desenvolve, leva em conta também o intelectual, não pode ficar de fora, leva em conta a vivência comunitária e leva em conta a nossa vivência humana afetiva. Quando Frei Felipe se refere à formação dos futuros padres e à formação permanente, quer dizer que nós temos que trabalhar toda uma forma, uma modalidade que o Padre Vitório chama de uma pedagogia mistagógica, para que aqueles futuros padres, mas também os leigos, para que eles possam assumir isso como um estilo de vida. Frei Felipe lembra muito bem, porque ele ajudou e trabalhou na elaboração do plano, do projeto de formação para os leigos na Diocese de Araçuaí.
o quanto se procurava fazer que não fosse só aulas, mas que fosse uma vivência onde ali na comunidade aquelas pessoas pudessem estar presentes e pudessem assumir. Portanto, fazer um processo formativo em que o ponto principal ou único não seja somente aprender as ideias. Tanto é que, para o Concílio Vaticano II, a própria concepção de revelação mudou. Antes do concílio, era você conhecer as verdades eternas e imutáveis. Com o concílio, é o diálogo que se estabelece de Deus Pai, que por meio de Jesus vem comunicar com as pessoas, nos dá a força do Espírito para que nós possamos ser seguidores de Jesus. Então, isso aqui vai exigir toda uma prática. Nesses dias, eu estou acompanhando a paróquia do Divino Espírito Santo, Alto da um bairro popular, muito popular, daqui de Salvador. E os seminaristas do propedêutico estão acompanhando, e sábado passado, passei o dia inteiro com eles e com os leigos, fazendo a visitação. E vocês precisavam ver a avaliação, como foi importante e como foi bonita, porque era algo que vinha do coração daquilo que nós visitamos e das pessoas com quem estávamos. Portanto, eu digo que um desafio hoje significa ajudarmos leigos, consagrados e consagradas, seminaristas, diáconos permanentes e também os padres, a buscarem esta modalidade que é reconhecer os sinais de Deus, ou que o decreto sobre a missão no Concílio Vaticano II chama as sementes do verbo. Quer dizer, o que é que eu já vejo de sinal de Deus na vida dessas pessoas? E aí eu conto, para encerrar essa parte, visitando nessa mesma área dessa paróquia a qual eu já me referi, visitando a dona Dejanira, que durante quase 30 anos trabalhou como lavadeira, isso até um tempo atrás, porque agora ela já está numa cama, cuidada por sua filha, Délia. E então, o que é que a filha da dona Dejanira me falou? Disse assim: Dom Esmeraldo, até há pouco tempo, eu que moro não perto, não próximo de minha mãe, eu vim aqui por obrigação, porque eu sabia que ela se sacrificou tanto para nos criar como filhos e filhas. Só que agora eu descubro que eu não vim mais por obrigação, eu descubro por amor. Ora, o que é que está aqui? Está o centro da própria missão, que é o testemunho do amor de Deus. Dejanira continua missionária, continua, mesmo numa cama sem poder levantar mais. Mas a sua filha descobriu algo que é fundamental, e eu creio que você que nos acompanha através da Rádio Amar e Servir, é esse ponto que queremos chegar, é uma formação que nos ajude a descobrir que o amor de Deus nos transforma e que assim nós podemos ser, e somos chamados a ser sinais desse amor, que encontrou em Jesus toda a forma plena. É muito, muito, muito bom ouvi-lo, Dom Esmeraldo, narrando esse testemunho tão forte de alguém que toma consciência de que ser missionário é uma forma de agir, é um estilo de vida e que assume o compromisso de cuidado com os outros. Muito obrigado. Nós encerramos esse segundo bloco, que a gente refletiu um pouco sobre os desafios que a igreja enfrenta para poder se pensar e viver a missão hoje. E no próximo bloco nós vamos retomar um tema que o Frei Felipe Dom Esmeraldo já mencionou, que é o tema da vocação ao chamado sacerdotal em chave missionária, para a gente pensar algumas ideias, a gente trabalhar alguns pontos, pensando aqueles jovens que se sentem chamados para a vocação ministerial. Voltamos já, Rádio Amar e Servir, a rádio que é a sua companhia. Dear brothers and sisters, on World Mission Sunday every year, the whole church prays, united, particularly for missionaries and the fruitfulness of their apostolic labors. When I served as a missionary priest and then bishop in Peru, I saw firsthand how the faith, the prayer,
and the generosity shown on World Mission Sunday can transform entire communities. I urge every Catholic parish in the world to take part in World Mission Sunday. Your prayers, your support will help spread the gospel, provide for pastoral and catechetical programs, help to build new churches, and care for the health and educational needs of our brothers and sisters in mission territories. This October 19th, as we reflect together on our baptismal call to be missionaries of hope among the peoples, let us commit ourselves anew to the sweet and joyful task of bringing Christ Jesus, our hope, to the ends of the earth. Thank you for everything you will do to help me help missionaries throughout the world. God bless you all. Olá, ouvintes da Rádio Amar e Servir, a rádio que é a sua companhia. Hoje aqui no programa Em Diálogo, nós estamos refletindo sobre o tema da missão, da Igreja Missionária. Nós estamos acompanhados do Dom Esmeraldo Barreto de Farias, bispo emérito da Diocese de Araçuaí e animador das experiências missionárias com seminaristas pelo Brasil, e também com Frei Felipe, que é professor, que é religioso, padre, agustiniano, faz doutorado em teologia lá na Faculdade dos Jesuítas, e tem sido um ótimo momento para a gente refletir. No primeiro bloco, nós pensamos a realidade da missão hoje, nós apresentamos um pouco do Programa Missionário Nacional, dessa iniciativa da Igreja, que pede que o Programa Missionário Nacional seja as diretrizes que possam balizar um pouco da caminhada e da animação missionária da Igreja no Brasil. E no segundo bloco, nós refletimos um pouco sobre os desafios que a Igreja enfrenta justamente para colocar em questão, para colocar em ação essa compreensão de missão que nos ajuda a viver melhor nossa experiência de vida pastoral e social. E nesse terceiro bloco, tendo em vista que nós já falamos também da experiência da formação nos blocos anteriores, da importância da Igreja oferecer também materiais para a formação, nós queremos concentrar-nos exatamente no tema da vocação ao ministério presbiteral. Recentemente, o Dom Esmeraldo, o Frei Felipe e eu, nós organizamos um livro que trabalha sobre as experiências missionárias com seminaristas. Um livro em que trata da experiência missionária, das experiências missionárias como uma chave para poder forjar a identidade missionária do presbítero, que o Frei Felipe já nos disse um pouco na sua fala anterior, e também o Dom Esmeraldo, mas também queria mostrar que a Igreja do Brasil, por meio da Comissão para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial, ela está empenhada em formar, e ela produziu muitos materiais, sobretudo esse dos conselhos missionários, que fala dos organismos missionários que a Igreja possui para poder animar a caminhada da Igreja no Brasil. Também ela publicou esse livro, Aprenda a Ser um Missionário Seminarista, que foi fruto da síntese da experiência missionária com mais de 200 seminaristas em Manaus no ano passado, e também o Programa Missionário Nacional, do qual nós falamos no início do bloco, e que, de certa maneira, é um dos motivos principais desse nosso encontro de hoje. Vou começar esse bloco com o Frei Felipe, novamente. Dom Esmeraldo encerrou o último bloco, chamando o Frei Felipe para falar um pouco. Frei Felipe, quando você falava sobre a vocação missionária, sobre a vocação ao chamado presbiteral e chave missionária, me fez pensar muito no trabalho de organização do livro, pensando qual é o processo de gestação de uma vocação missionária. Pensando esses elementos que são indispensáveis quando a gente imagina a iniciação cristã. O Padre Vitório, como o Dom Esmeraldo mencionou, insistiu bastante no livro sobre um processo de como se gesta uma vocação missionária, e é indispensável que a iniciação cristã seja esse lugar que prepare os candidatos ao ministério presbiteral para exercer e para tomarem consciência dessa missão que é da identidade deles. Você poderia dizer um pouco de como foi esse trabalho, de como você acompanhou também as experiências missionárias lá em Araçuaí com Dom Esmeraldo, ampliando um pouco essa reflexão sobre o que você chama a ser um padre missionário, discípulo missionário? Vamos lá. Então, primeiro falando um pouco sobre a ideia, né, da gestação do livro,
que, como você disse, quer ser uma contribuição para a igreja no Brasil, a fim de estabelecer ou organizar, né, itinerários formativos ou projetos de formação presbiteral em chave missionária. Nós fizemos um diagnóstico, né, muito apoiados nas experiências que o Dom Esmeraldo, né, sistematizou e desenvolveu nas diversas dioceses por onde passou. A gente foi fazendo o diagnóstico e percebendo, de fato, uma carência, né, nos projetos de formação. Não é uma realidade uníssona na Igreja do Brasil. Infelizmente, existem ainda dioceses que não possuem projetos de formação presbiteral, contentam-se simplesmente em aplicar uma ou outra orientação das diretrizes gerais, mas, diagnosticada essa lacuna, a gente pensou em organizar o livro para oferecer uma contribuição, né? Então, a ideia inicial era dar visibilidade às experiências com seminaristas, uma vez que nós reconhecíamos nesse método, e aqui diga-se, né, um parêntese, o método das experiências com seminaristas, idealizado e maturado por Dom Esmeraldo, é um método muito específico, né? Tem uma cadência muito própria, e é esse método, né, é essa metodologia que nós estamos reconhecendo como favorável para uma formação presbiteral em chave missionária. Digo isso porque alguém pode pensar, né, alguém que está nos ouvindo pode pensar, a missão de Semana Santa, a missão de férias, a missão disso, daquilo outro, talvez não seja suficiente, né? A formação ela é uma coisa muito séria e é isso, precisa de método, né? E o método das experiências que o Dom Esmeraldo idealizou, ao nosso ver, né, segundo a nossa avaliação, é um método muito, muito eficaz, né, e muito favorável a esse tipo de formação em chave missionária. E por que a gente insistiu nisso, Júnior? Porque os ministros ordenados precisam se reconhecer antes de tudo, e quando eu digo ministros ordenados, incluo também os candidatos ao ministério ordenado, precisam se reconhecer, antes de tudo, discípulos missionários. E aí a importância de uma iniciação à vida cristã que coloque este candidato, coloque esta pessoa em contato com o Evangelho, que faça a pessoa se encantar primeiro por Jesus, pela causa de Jesus. Acho que o horizonte maior é o seguimento a Jesus. Neste horizonte, ou dentro do seguimento a Jesus, eu me descubro vocacionado, chamado para um estilo de vida muito específico, que é o ministério ordenado. Isso dá uma outra compreensão da vivência ministerial. Chamado para essa vocação, para quê? Ou por quê? Para me colocar a serviço da comunidade, para que ela seja cada vez mais missionária. E que todos nos entendamos discípulos, seguidores, né, percorredores deste caminho inaugurado e aberto por Jesus de Nazaré. Daí que um processo vocacional, um processo de discernimento vocacional, tem que ter como principal preocupação ajudar o candidato, ajudar a pessoa a descobrir o seu encanto por Jesus. Eu tenho mesmo encanto pelo Evangelho? A proposta de Jesus me faz brilhar os olhos? O projeto de Jesus coincide com o meu projeto de vida? Se a resposta para essas perguntas for uma resposta negativa, eu acho que a pessoa não tem condição de abraçar o ministério ordenado. Porque se ela abraça sem esse encanto, sem essa decisão pelo Evangelho, vai se tornar um funcionário do sagrado, vai se tornar um legalista, um administrador, e convenhamos, o que a igreja menos precisa é de simples administradores, ou de legalistas, ou de funcionários, né? Embora seja, infelizmente, seja essa a realidade na maior parte das igrejas, eu acho que a gente não pode apagar o pavio que ainda fumega e insistir nisso. O ministério ordenado é, sobretudo, um ministério discipular
e missionário. O padre, ele é e deverá ser sempre discípulo missionário de Jesus Cristo. E vive a sua vocação dentro desta lógica, né? Na comunidade dos discípulos missionários. Daí a gente pode abraçar aquela intuição preciosa que o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, já trouxe. Olha, o sacerdócio ministerial, ele está a serviço do sacerdócio batismal, porque a dignidade de todos está no batismo. Entre os batizados, alguns assumem o ministério de agir na pessoa de Cristo. E aqui tem um elemento precioso, Júnior, da teologia do ministério ordenado. A gente insiste muito, né, que o padre age em persona Christi caput, na pessoa de Cristo cabeça. Ótimo. Se o padre está no mundo para agir na pessoa de Cristo, que seja na pessoa do Cristo, missionário do Pai. Acho que essa vinculação com Jesus é que faz a diferença em tudo, sabe? Não, mas que coisa muito bonita, Felipe. Eu acho que eu concordo plenamente contigo, porque o discipulado missionário exige realmente um compromisso com o povo de Deus, um compromisso com a formação e uma experiência de conversão, como aquilo que a Aparecida diz lá, que nós precisamos ser discípulos missionários. Eu sei que Dom Esmeraldo, a gente não vai fazer propaganda do livro aqui, e o Felipe falou muito bem, sobretudo por conta de que desenvolveu um método de trabalho para fomentar, para formar presbíteros missionários que tenham consciência de que ser missão é assumir o chamado Segmenta Jesus. Nós queremos aproveitar esse momento, Dom Esmeraldo, sabendo que o senhor é um dos grandes idealizadores dessas experiências. Eu queria que o senhor dissesse um pouco sobre elas, pensando um outro ponto que também está lá no Programa Missionário Nacional, pensando nas 4 prioridades que o Programa Missionário oferece, que é a formação, a animação missionária, a missão adigentes, né? E também o compromisso profético social. Que a gente não pode formar ministros ordenados, ministros ordenados, esquecendo do compromisso que o Programa Missionário pede lá na última parte do Agir. Então, conte um pouco para nós de como o senhor idealizou esse processo das experiências missionárias, trabalhando sempre em sinodalidade, que é um outro aspecto muito presente na sua forma de trabalhar, muito antes de o Papa Francisco falar ou abrir a igreja para a discussão sobre a sinodalidade, mas também arrematando com aquilo que o PMN oferece como proposta concreta lá no Agir do programa. Olha, Júnior, me permita só retomar um ponto muito importante colocado pelo Frei Felipe, quando ele fala de todo o projeto de formação em vista ao tendo a chave missionária. Então, uma coisa que é muito importante para quem recebe a vida de Jesus como caminho é a acolhida. Quer dizer, essas experiências missionárias que vão acontecendo, elas precisam me ajudar a acolher, e acolher de todo o coração, porque isso é graça de Deus. Quer dizer, a metodologia em si, ela é importante, mas se não tem essa acolhida, ela não pode ir adiante, não pode encontrar em cada pessoa tudo aquilo que deve ser para cultivar essa graça de Deus. Então, acolher a proposta do Segmenta Jesus, ela é fundamental e isso exige uma vida inteira. Seja quando estou na etapa primeira de formação, seja quando depois, como presbítero, como padre ou como leigo, um ministro ou uma pessoa que coordena uma comunidade, uma pastoral ou movimento. Então, o documento de Aparecida, ele, lá no número 370, diz que nós precisamos passar de uma pastoral de mera conservação para uma pastoral decididamente missionária. Isso significa que a missão deve ser o eixo. Eu sempre comparo a missão com o eixo da roda de uma moto.
Então, você repare que a roda, ela vai funcionar, é claro, precisa do motor, mas o eixo está acoplado, porque é do eixo que saem os raios que sustentam a roda. Então, a missão é esse eixo que sustenta toda a atividade da igreja, porque senão nós vamos ficar só no que a Aparecida chama a pastoral de conservação. Eu estou contente com aquelas 100 ou 150, ou menos ou mais, pessoas que participam os dias de domingo, que assumem as pastorais, mas essas pessoas que participam nas comunidades e nas paróquias, elas são, por maior número que elas sejam, correspondem, olha, muito a 20%. E os outros 80% que não são, que são batizados na Igreja Católica, mas que não participam. O que é que a gente faz? Como dirigir a eles? Como ir ao seu encontro? Então, é por isso que a Aparecida vai dizer que nós precisamos de uma pastoral decididamente missionária, isto é, ir ao encontro das pessoas. Se eu tenho aqueles que pedem um batismo, como é que eu acompanho antes e depois do batismo aquela família? Se eu tenho aqueles que fazem a primeira Eucaristia, a crisma, como eu acompanho antes e depois? Então, nós precisamos dar um passo a mais na vida da pastoral, na vida missionária, para que possamos ir ao encontro. E precisamos formar pessoas para isso, porque se eu não formo os futuros padres, e se eu não ajudo os padres hoje para que eles se abram a essa nova perspectiva, aí vai ficar muito difícil. Por isso que agora, de acordo com essa proposta, e é bom que se diga que faz parte dessa equipe que ajudou a construir todo esse livro, o Frei Felipe, o Júnior, que está aqui conosco, e o Frei José Bernardi, que é um capuchinho, frade capuchinho do Rio Grande do Sul. Então, o que se pretende é exatamente isso, é ajudar para que quem está no processo formativo possa acolher aquilo que Jesus nos propõe. E o que Jesus nos propõe, basta ler o Evangelho, é ir ao encontro das pessoas, é sair de nós mesmos. O que é que Jesus fazia? Ia de cidade em cidade, ia de vila em vila, de povoada em povoada, entrou em muitas casas, reuniu os discípulos e acompanhou os discípulos nesse processo. Então, nós precisamos retomar este grande ponto, que é exatamente o que define a própria missão de Jesus, Lucas 4, dos versículos 16 até o 20. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, Ele me consagrou para evangelizar os pobres, Ele me consagrou para curar os corações feridos, Ele me consagrou para fazer com que as pessoas se reabilitem e descubram a sua dignidade. Então, sem esse trabalho formativo, realmente fica muito difícil construirmos algo que seja novo para passar da pastoral de conservar aquilo que já tem para uma pastoral decididamente missionária, porque é a missão que vai transformar toda esta vida nossa, a vida da igreja, a vida das comunidades eclesiais. Muito obrigado, Dom Esmeraldo. Realmente o senhor fez a síntese para arrematar o nosso encontro de hoje. De fato, hoje foi uma oportunidade que nós tivemos para refletir sobre a missão, para pensar os desafios que realmente a gente enfrenta enquanto igreja hoje, e também pensar também essa missão a partir do Ministério Presbiteral. É uma grande alegria poder contar com a presença de vocês. A gente quer que vocês agora deem uma palavrinha final para poder agradecer os ouvintes da Rádio Amar e Servir por esse momento, e eu espero que eles possam ouvir esse programa e poder aprender um pouco aquilo que é o interesse maior de poder refletir sobre a missão. Frei Felipe, uma palavrinha final para terminar esse momento.
Ô, Júnior, eu quero agradecer a oportunidade, né, de conversar com você, de rever Dom Esmeraldo, amigo querido, você também, Júnior, e poder chegar, né, aos corações dos ouvintes da Rádio Amar e Servir. Espero que tenhamos sido uma boa companhia, ou pelo menos uma companhia provocativa, né, a partir desse tema missionário, da questão missionária na vida da igreja. Então, é minha gratidão mesmo e o estímulo para que todos nós continuemos, né, esperançando esse caminho de discipulado missionário e do seguimento a Jesus. Que a proposta dele continue fazendo os nossos olhos brilharem e, sobretudo, que a proposta do reino continue dando sentido à nossa existência nesta terra. Muito obrigado. Dom Esmeraldo, suas considerações finais para os nossos ouvintes. Olha, eu agradeço muito, agradeço a toda a equipe do Magis Brasil, os jesuítas, ao Ronald aí na técnica, a você, Júnior, que coordenou esse momento, ao Frei Felipe, sempre é bom escutá-lo, Frei Felipe. Esse homem que saiu lá do Limoeiro de Pernambuco, olha... Nordestino. Meu Deus do céu. Essa semana eu fiz muita propaganda do Frei Felipe aqui em Salvador. Ele disse, olha, podem convidar... O senhor é muito gentil, o senhor é muito gentil. Que alegria. Verdade. Velho não mente, velho, a partir do que experimenta, diz. E eu queria só lembrar o próprio nome da rádio, Amar e Servir, que foi o grande slogan de Santo Inácio de Loyola. E, para concluir, eu digo assim, que quando se faz a diferença entre missão e atividade, é para dizer que as atividades missionárias, a visitação, as jornadas missionárias, tudo o que se faz como atividade, elas têm começo, meio e fim. Enquanto que a missão é aquilo que nos move, é o que vem de dentro, e aquilo que me faz começar uma atividade hoje, amanhã outra, mas contanto que a missão seja aquilo que me dá convicção de seguir adiante. Então, você que está em várias atividades nas paróquias, não esqueça disso, não pense que a catequese já é o tudo, que o trabalho com jovens é o tudo, que a pastoral do dízimo já é o tudo, ou que a pastoral familiar, outra, já é... Não, são atividades que devem estar movidas pela missão, isto é, ser testemunha do amor de Deus, como escutamos nessa história ali da dona Dejanira e da sua filha. E depois dizer que cabe à comunidade ver outros pontos, não só essas atividades pontuais, mas também ver aquilo que pode fazer em benefício da dignidade das pessoas. Eu vejo, Frei Felipe, você que mora em Belo Horizonte, eu aqui em Salvador, visitando tantos bairros, Júnior aí em São Paulo, o Ronald também. Então, a gente olhando a vida, o sofrimento de tantas pessoas, o que é movidos pelo testemunho do amor a Deus, pela missão, que passos podemos dar para que as pessoas tomem consciência disso? Gente, isso é missão, isso nós precisamos ver que a missão não se limita a coisas pontuais, que são importantes, mas não podemos ficar aí e temos que olhar o bairro onde a gente mora, a cidade, o nosso país, porque dá passo para trás, aí fazer a conservação, mas não é buscar a missão como fundamento daquilo que Deus quer em vista da sua presença na vida das pessoas e para uma sociedade que seja justa, fraterna e que seja cheia de dignidade das pessoas. Muito obrigado, Dom Esmeraldo, muito obrigado, Frei Felipe, a vocês ouvintes da Rádio Amar e Servir, a rádio que é a sua companhia. Nós agradecemos a sua escuta atenciosa e espero que esse programa possa chegar ao seu coração e poder produzir frutos.